Olá! Em 1972, o ator e cineasta Woody Allen lançou o filme Tudo o que você sempre quis saber sobre sexo, mas tinha medo de perguntar. Baseado no best-seller de David Hilben, o longa trata com humor e ironia algumas temáticas sexuais. No longa-metragem causou, na ocasião, muita polêmica, afinal, falar sobre sexo sempre foi um tabu. Hoje em dia, até já conversamos com mais naturalidade, embora o assunto ainda se apresente cercado de dúvidas, especialmente para os adolescentes e jovens que estão descobrindo o próprio corpo e bem numa época em que afloram novas identidades e orientações de gênero. Eu começo um bate-papo agora sobre sexualidade e juventude com a psicóloga e psicanalista Kátia Mendes e com o professor de sociologia Rafael Santana, que costuma tratar do tema sexualidade em sala de aula. Sejam bem-vindos ao Conexão, tudo bem? Tudo bem, obrigado, Jane. Joia. Kátia, conta pra gente, né, o que os jovens precisam saber sobre sexualidade. Olha, é uma coisa interessante porque hoje eles sabem muito, né? Eles têm muitas informações, porque hoje aqui para nós é muito fácil. É fácil, eles têm de uma forma rápida, a gente tem assim, praticamente, a gente tem como saber tudo. Só que eles sabem, mas eles não têm assim, eles não sabem como fazer. Eles sabem sobre, mas não sabem como. Então isso causa, há muita falta. Eles não sabem na hora, chega na hora, eles não sabem como fazer, né? Eles são assim, eles são muito curiosos, teóricos, mas pouco práticos, né? Eles buscam a informação. E tem a informação. É tutorial para tudo, né? Você tem assim, tutorial como se dar um beijo. O tutorial tá lá, mas na hora da prática a coisa se complica muito. E aí, enfim, surgem outros questionamentos nas cabecinhas, né? Eu acho que precisa de uma vivência maior, experiência maior, o conhecimento maior e não só se saber sobre. E a partir daí eu acredito que o contato com pessoas mais experientes, mais velhas, os pais, referências em casa, ajuda bastante. E que é ainda assim uma coisa que não há, né? Mesmo nessa época de hoje, eles não conversam com os pais sobre isso. Ainda Por é um tabu, incrível né? que pareça, ainda é. Aí, Ainda é um Rafael, tabu. levam para a escola, levam para o professor? Sim, essa questão da sexualidade vai aparecer. Eu estou lidando com jovens, né, trabalhando no ensino médio, 15 a 18 anos. A gente costuma dizer que os hormônios estão ali à flor da pele, né? A sexualidade vai ser uma preocupação constante deles. Então, sem dúvida que essa questão aparece em sala e a gente, como professor, tem que debater essa questão. Não pode deixar que continue sendo um tabu, mas pelo contrário tem que debater para que essa informação que eles tenham se transforme em algo positivo para eles. Porque tem uma questão das redes sociais, por exemplo, também terem muitas informações que não são de qualidade, né? Não são confiáveis, né? Quais são os riscos disso, dessa pesquisa unicamente aí na internet? Distorções, né? Acho que distorce muito, até porque como eles não buscam saber se é um fato ou não, tudo que aparece é como se fosse certo, né? Então, Sim. Muitas vezes as coisas acontecem fora de ordem ali. E acho que essas redes sociais e a própria mídia acaba criando algumas ilusões, né? Sim. O príncipe encantado ou o papel do machão e alguns papéis que eles não vão conseguir adotar ou reproduzir, e não reproduzindo gera alguns problemas. Eu acho que mais até do que isso, né? Ou assim, junto com isso, é também assim, uma questão de ser tudo sempre muito bom, né? O lado da performance tem que ser muito boa, porque você não vê nada que não seja bom, né? É o lado bom, tá tudo sempre muito bonito, muito bem feito. Ninguém mostra nada que não seja bom no Facebook ou onde for, né? Então, se cria assim sempre essa noção de que as coisas têm que ser o tempo inteiro boas. Quando você pega quando eles pegam alguma coisa que não é boa, frustra, e aí eles não sabem como lidam com isso, porque eles têm que sempre ter assim uma boa performance, as coisas têm que sempre funcionar bem, e aí
na vida as coisas não são assim. Então é um choque muito grande, a frustração deles, acho que é um grande desafio, né? Eles não conseguem lidar com falha, né? Porque... Agora, Kátia, você percebe que eles costumam associar o sexo a sentimento ou não? De jeito nenhum. Para mim, isso é uma grande questão que a gente tem aí. É como se fosse assim, sexo igual a consumo, que é grave, né? Porque você quer, você pega, que é até o termo que eles usam, né? Pegar ou tá ficar. Lá na prateleira. É o que eles chamam de social, né? Tá lá. Daí você pega aquilo que você quer. Bom, eu quero essa. Eu pego, eu uso e eu jogo fora. E vou lá, pego outra, utilizo, jogo fora, né? Então, assim, é uma coisa completamente descartável. E isso você não leva em conta que tem ali uma pessoa que sente, que pensa algo, né? Que vivenciou alguma coisa com você, não. Então, eu acho que esse é um ponto sério, que eles estão na formação, né? E eles se formam com esse molde. Então, acho que isso é uma coisa séria que a gente está tendo hoje. Agora, de dúvidas, né, que trazem para a sala de aula, que você percebe na sua disciplina, no dia a dia ali na escola, você dá aula em escola pública, né, Rafael? Quais são as dúvidas mais frequentes, assim, ou os questionamentos mais frequentes hoje? Seriam em relação a gênero? A questão do gênero, sem dúvida, ela vai estar mais patente aí. Aí tem a questão do movimento LGBT, né? Desse grupo de adolescentes que se encaixa nesse grupo LGBT, de terem, ao meu ver, na escola, cada vez mais espaço, que para mim é muito bacana. Então a gente tinha antes um aluno que se escondia, que tinha vergonha, que relutava e que sofria bullying, e que agora, não que ele não sofra mais, mas que é cada vez mais difícil que esse bullying passe em vão, que esse bullying passe e não tenha uma resposta ou do aluno ou dos outros adolescentes. Da mesma forma, o movimento feminista, então, eu diria que no passado, professores da minha categoria, né, contavam piadas homofóbicas ou piadas machistas e os alunos se sentiam constrangidos de rebater. E hoje em dia, a gente tem, não sei se por uma liberdade maior que eles têm, mas acho que as redes sociais fazem um papel importante nisso, de dar a eles informação, de ver que em outros locais acontece diferente, então dá para eles um empoderamento, para usar um termo que eles gostam também. Então essas piadas, por exemplo, não passam mais em branco. Não, professor, isso aqui não cabe mais, isso aqui não é mais permitido entre a gente. Então essa questão do gênero vai ser, sem dúvida nenhuma, debatida com os alunos, e em sala de aula vai ser levado para lá. E eu vejo, ainda bem, uma recepção melhor dessa questão homossexual, da questão feminista também, cada vez crescendo e dando para esses jovens uma liberdade maior, uma capacidade de trabalhar isso de uma maneira mais tranquila do que era no passado. Não sei se está satisfatório ainda, sim, mas está melhor do que antes. Em relação a essa questão de gênero, Kátia, a gente tem aí gay, lésbica, travesti, intersex, os queers, mas você percebe no seu consultório, né, com os jovens que você recebe, a necessidade deles se identificarem, tipo, eu estou um pouco perdido, eu não sei o que eu sou, eu preciso pertencer ao grupo X, mas não sei, é no X ou é no Y? Você percebe essa confusão um pouco na cabecinha? Assim, essa é uma fase de vida, né, que se forma realmente esse momento que se forma essa identidade sexual. Então, é complicada, porque aí eles estão nesse momento em que tem esse leque, né? E nem sempre é algo que eles saibam mesmo, né? Às vezes eles testam muitas coisas e se perdem muito. Então, muitas vezes a falta de até mesmo conhecimento, porque eles sabem muito, né? Assim, mais uma vez, muitas coisas chegam até eles, mas eles não têm a vivência com relação a isso. Então, eles ficam assim, será que eu sou? Será que eu não sou? E aí testa, e aí não sabe, e aí sofre às vezes, né? Então, são muitas coisas que chegam, mas nem sempre se vai muito a fundo nelas. Você não senta com eles e não vai a fundo nas questões. Então, eles chegam muitas coisas, entende? E eles não
não tem meios de ir mais fundo. Então, eles sofrem sim. Eu ouço muita queixa, muitas perdas, assim, eles se perdem muito. Isso tem sim, né, assim, acontecido, porque eles precisam saber quem são, né? Quem são primeiro, antes de mais nada. É uma questão de Nós identidade. recebemos algumas perguntas de jovens aí nos últimos dias e eu gostaria de trazer algumas questões para cá. Acho que, se você se sentir à vontade, vai ser bem bacana. Olha, a Dandara, de 25 anos, pergunta pra gente: todos os homens e mulheres trans são homossexuais? Daí uma dúvida dessa, de um jovem nos seus 25 anos que tem esse questionamento. É muito interessante até, né? Não são. Isso se trata de identidade sexual, não é orientação sexual. São duas coisas completamente diferentes. Ele pode ser transexual ou mesmo transgênero e não tem nada a ver com se ele é homo ou se é hétero. Então, não. O Wellington quer saber por que será que os jovens têm a vida sexual tão ativa hoje. Ele tem referências de um passado não ser assim, ou pelo menos não era tão falado, né? Hoje, justamente, tem-se mais liberdade, não comenta-se mais o que se faz. Você quer falar? Quer que eu fale? Não, pode falar, eu não sei. Tá. Então, eu acho que a questão de não ter limites mais, né? Assim, antes era alguma coisa reprimida. Então, ou você fazia sem que ninguém pudesse saber, né? Mas até a questão de meninas. Para os meninos sempre pôde, de alguma forma, né? Mas hoje pode. Então, eles fazem com muito mais, né? Mesmo quando os pais não sabem ou não querem ainda, mas eles se sentem livres para isso. Então, não é sempre houve esse desejo, né? Só que hoje se libera muito mais do que antes. E os meninos ainda têm muitas ideias machistas em sala de aula? Sim. Os professores, você comentou agora há pouco, já não são mais contidos, enfim, evitam certas piadas, certas coisas. Mas os meninos, né, que estão, enfim, se formando, como é que é o comportamento deles? Eu diria que ainda é em grande parte machista. Como ela falou, a gente tem esse passado de que os meninos sempre podiam, então a liberdade sexual existiu para os meninos durante muito tempo e acho que os meninos ainda foram criados com essa mentalidade e chegam na escola, na sua maioria, com essa concepção, aquela velha ideia batida, né, de que o menino pode pegar várias meninas e ser visto positivamente. As meninas que ousam fazer isso por conta dessa liberdade maior são vistas de maneira negativa. E acho que há uma reação das meninas agora de enfrentar essa visão machista e mesmo sofrendo críticas de alguns meninos, estão aí enfrentando e falando sim, vocês podem, nós também podemos. E acho que eles têm que trabalhar com isso, né? E nós, professores, também, lidar com isso, tentar ajudar os adolescentes a trabalhar essa ideia dessa liberdade que eles têm agora e que antes era restrito aos meninos. E agora as meninas passam a ter também. Olha, a Rafaela, de 22 anos, pergunta o seguinte: vocês acham que o índice de gravidez da juventude aumentou por falta de informação? Não, informação não. Tem muita, né? Informação tem muita, né? Mas é aquele caso que a gente tinha falado no começo, né? Não há esse conhecimento. Se sabe muito, mas não se sabe o que se faz com isso. Essa questão acho que é bem delicada. Em uma das escolas que eu trabalhei, a gente teve reunião com a direção para falar, olha, a gente está tendo um aumento do número de alunas grávidas, então a gente precisa fazer uma campanha para que isso diminua. E o curioso, para a gente ver mais um reflexo do machismo, é que a campanha é direcionada para as meninas. Então as meninas precisam se cuidar. Mas então o questionamento era, mas e os meninos? Não é uma conscientização para os meninos para usarem preservativo? Elas não fazem isso sozinhas. Não, acho que ainda não tem a concepção, elas não conseguem fazer sozinha a concepção. Mas a campanha era voltada para as meninas, o que cria um mal-estar, né? Você tem uma aluna trans em sala? Isso, eu tenho uma aluna trans. Conta essa experiência pra gente. Essa experiência é bem curiosa, né? Ela era do turno da tarde e no turno da tarde ela
bem aceita, e ela veio para o turno da manhã. Eu não tinha dado aula para ela até então, e aí quando eu vi na chamada, tinha um nome lá masculino ainda, mas já tinham me contado que era uma aluna trans, e eu perguntei para ela como é que você gosta de ser chamada. Ela disse o nome feminino dela, beleza, chamo ela pelo nome feminino, como ela gosta de ser chamada. A turma, na sua maioria, aceita ela. Tem alguns, essa ideia machista ainda está ali, mas na sua maioria a turma aceita ela. E o que aconteceu? Ela, no turno da tarde, usava o banheiro feminino tranquilamente. No turno da manhã, ela achou que faria a mesma coisa e passou a utilizar o banheiro feminino, porque ela se identifica, a identidade de gênero dela, ela é uma mulher. Então, ela usa o banheiro feminino. Algumas meninas, sabendo disso, foram à direção reclamar que se sentiam incomodadas pelo fato dela utilizar o banheiro feminino. O que gerou uma reação, porque o questionamento foi, mas ela fez alguma coisa que constrangeu essas outras meninas? Não teve nenhuma acusação disso. Mas então por que ela não pode usar? Simplesmente por uma ideia que a gente tem, e aí a opinião minha eu vou chamar de retrógrada, de que como ela tem a genitália masculina, ela não pode usar o banheiro. Mesmo sem ofender, mesmo sem atacar, mesmo sem fazer nada que constranja os outros, as outras meninas vão acusar e vão pedir para que ela não use. E aí o triste da história é que a direção da escola deu para ela, como solução do caso, falou, então você vai usar, porque ela também se recusou a usar o banheiro masculino, porque os meninos mexem com ela e para ela é constrangedor. Então a direção da escola deu como solução, deu a chave de um outro banheiro para ela. A escola tem um banheiro de cadeirantes, um banheiro de deficiente. Então, infelizmente, a solução foi dar para essa menina trans a chave do banheiro de deficiente, que repercutiu, e nós professores, alguns professores, fomos conversar com a direção e aí a gente conseguiu que ela usasse o banheiro do segundo andar, que aí era o banheiro das meninas do segundo andar, mas que tem chave. Então as alunas não podem usar, a não ser que tenha chave. Então passou a usar isso. E no conselho de classe vai ser mais uma vez, agora a gente está no final do bimestre, vai ser mais uma vez debatido a questão dessa aluna. Infelizmente a gente ainda está caminhando aí e a escola, o corpo docente, professores e direção ainda não sabem como lidar com isso. E na maioria das vezes é com preconceito e com discriminação. Loucura. Então ela está sendo tratada de uma maneira especial. Está sendo tratada de uma maneira especial. Essa conotação, né? Do banheiro foi uma conotação complicada, né? O legal é que, como eu disse, os outros alunos recebem ela de uma maneira bacana e abraçam ela de uma maneira bacana na festa junina da escola. Ela teve o casamento na festa junina e ela foi a noiva. Eu achei sensacional, porque apesar de algumas negativas de alguns professores ou de alguns outros alunos, ocorreu. Ela foi a noiva e fez o casamento com uma outra menina que é lésbica também, se declara lésbica e foi de noivo. E aí foi bem bacana pra gente ver como, ainda bem que essa nova geração recebe isso de uma maneira mais tranquila do que a minha geração, as gerações anteriores à minha. Mas ainda tem pequenos detalhes, pequenos ajustes, como no caso do banheiro, né? Aceita que ela participe da dança, lá da brincadeira, né? Mas na hora de porque uma outra é um momento situação, excepcional. Exatamente. Não é o cotidiano. No cotidiano, não. Você ainda não é tratada como uma mulher. Tem muitos ajustes ainda. Como são as suas aulas, né? Assim, o fato de você lecionar sociologia, você tem até uma certa abertura mesmo para tratar essas questões em sala. Mas você já conseguiu, assim, a receptividade dos alunos, a confiança deles para tratar essas questões, né? Você até já se vestiu de mulher, não é isso? É verdade. Durante uma aula. Como você planeja as aulas? Como você planeja? Com que frequência você traz essas questões para a classe? Eu costumo dizer que eu sou um privilegiado por conta da minha disciplina. Então, sociologia me permite fazer esse diálogo entre o que acontece na realidade, entre os problemas que a gente vê que eles vivem e o conteúdo que eu tenho que trabalhar. Então, a questão de gênero, ela vai estar sempre aparecendo aí. Então, a gente tem a parada LGBT, a gente tem a união estável entre homossexuais. E, por exemplo, eu estava tratando com eles de política e falando sobre democracia direta, democracia representativa. E para falar de democracia direta, eu levei para eles um dado que se a gente fosse colocar para votação na população brasileira, que é extremamente conservadora, a gente tem a estatística de que 55%, se eu não me engano, a pesquisa é de 2015 ou 2014, 55% seria contra a união homossexual, que é um direito conquistado agora, permitido, a união estável deles, mas que a maioria da população seria contra. Então eu consigo levar essa questão, por exemplo, que não está na questão teoricamente, de debater o sistema político brasileiro, mas que pode ser usado para isso, e eu procuro sempre trabalhar isso com eles, para que cada vez mais esse senso comum e algum preconceito que eles
trazem de casa, que eles tragam de casa, seja desconstruído ali, ou pelo menos debatido, para que ele pelo menos pense, opa, peraí, as coisas não são totalmente como eu aprendi. Então, trago exemplos de outros países que já têm avanços maiores que o Brasil, para ele ver, opa, então será que a maneira como eu fui ensinado, aquilo que eu acredito, seja às vezes por uma questão de fé religiosa, né? Ou por uma questão mesmo de núcleo familiar, machista, mas essa questão vai ser debatida na escola e vai dar um outro olhar para ele, uma outra visão. E aí eu espero que ele consiga construir nisso, com a visão diferente que ele aprendeu na escola, alguma coisa, um passo a mais, para que a gente consiga construir uma sociedade mais bacana para todo mundo. Né? A gente já está caminhando para os minutos finais do programa, mas, Kátia, deixa uma dica também, eu acho que importante antes de qualquer coisa, até de iniciar a vida sexual, é o adolescente conhecer o próprio corpo bem, não é? E eu acho que assim, começar a tratar essa questão sexualidade como qualquer outra, desde cedo, né? Porque a gente costuma assim, a colocar isso muito à parte. Se fala sobre tudo, se treina tudo, né? Assim, se educa sobre tudo, menos assim, a questão sexo, que deixa só para mais tarde. Só para quando chega numa certa fase, aí se conversa sobre isso. Não, isso tem que fazer parte desde cedo. Desde quando, assim, porque está na nossa vida desde sempre isso, né? Assim, a sexualidade. Então, a gente precisa, assim, que os pais coloquem isso desde sempre. Se fale sobre isso naturalmente desde sempre. A gente treina para tudo, né? Como a criança come, como a criança anda, como a criança faz tudo, mas quando se fala de sexo, fica uma coisa à parte, então que não seja, né? Que já faça parte desde cedo da vida familiar, exatamente. Infelizmente, esse debate não chega na escola com essa naturalidade que a gente gostaria. Pois é. Então, a gente, só para lembrar, algo que eu levei para a sala de aula também, o apelidado de kit gay, que não era kit gay, mas era um kit de conscientização, foi barrado de ser levado para a escola para que a gente pudesse fazer esse debate, conscientizar, não, foi barrado. Então a gente tem muito a caminhar aí na escola. Tem também bastante influência da religião, né, da família. Ah, sim. Acredito. A bancada evangélica foi fortemente contra isso e a gente tem na escola algumas reações de alunos de não quererem participar de algum debate ou não quererem comentar algum tema por conta disso, dessa visão religiosa que, não, isso não é um tema para ser debatido, isso é de âmbito da família e a gente não deve tornar isso público. Ou, por exemplo, a adoção de uma criança por um casal homossexual, algo que não deve ser permitido, porque aos olhos do meu Deus isso não é algo permitido. Infelizmente a gente ainda ouve discursos como esse. Olha só. Antes de encerrar, eu vou repassar uma dica do Centro de Referências de Educação Integral, que fez uma seleção de filmes para debater diversidade sexual e de gênero. Olha, o site a gente vai mostrar para vocês já aí na tela. E na lista está o premiado Milk, que conta a história do político norte-americano Harvey Milk, primeiro homossexual declarado eleito para um cargo público na Califórnia. Tem ainda Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, de Daniel Ribeiro, e o documentário brasileiro De Gravata e Uma Unha Vermelha, que traz pontos de vista de personalidades para estereótipos construídos para os sexos feminino e masculino. Nessa lista tem links para você assistir os trailers ou até o filme completo. Vale a pena conferir. Assistir, quem sabe, em família e debater essa questão com todos em casa. educaçãointegral.org.br. Olha, agradeço muito a sua participação no Conexão Futura e lembro que o nosso programa vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira aqui na tela do canal Futura ou sempre que você quiser no futuraplay.org. Até uma próxima. Obrigada a vocês também. Obrigada. Passou rapidinho, viu?